Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com a igreja nesse momento. E eu fui desafiado essa semana a falar sobre filhos maduros. Pastor Eduardo, nosso coordenador de jovens, ele me convidou para ser o preletor do último setorial dele. E aí eu passei a semana ruminando isso. E eu amei essa palavra. Compartilhei ontem à noite, lá nos jovens, hoje aqui de manhã, e quero falar com os irmãos agora. Eu não sei se o tema já está aí, eu queria que colocasse aqui. Olha lá. Hoje nós vamos falar sobre duas palavras do grego, teknon e ruios, ou ruios, como você preferir pronunciar. Teknon é filho criança, e ruios é filho maduro. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para... Eu queria que você hoje usasse muito a Bíblia. Vai ser um estudo bíblico. Vamos ler João, Evangelho de João, começar aqui. Evangelho de João, no capítulo 1 e no verso de número 12, que é um texto bem conhecido da igreja, dos irmãos, mas de repente hoje você vai ter uma visão um pouco diferente desse texto. Porque o texto diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, tem uma outra versão que diz, de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse texto está dizendo que todos que recebem são filhos de Deus. Quem entrar hoje em qualquer uma da igreja, em algum lugar, e tomar uma decisão por Jesus e o receber como Senhor e Salvador, ele é filho de Deus. Ele passa a ser filho de Deus, e isso é para todo mundo. Mas isso aqui é teknon, é filho criança, é filho que está nascendo. Agora, dá uma olhada em Romanos, capítulo de número 8, e o verso de número 14. Romanos 8, 14, já tem um indicativo e uma sugestão aqui, né? Uma orientação. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Bom, se você nunca parou para analisar, eu também nunca tinha parado, essa semana que eu notei isso. Se você pega o verso de João, que diz que quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador é filho. E agora vem aqui e diz que não. Filho, Juninho, é quem é guiado, dirigido, que tem outras atitudes. Aí você fala assim, mas então, quem que é filho? Quem recebe? Todos são filhos. Só que João é o teknon, é o filho criança, é o filho que, através do termo grego, está nascendo no Evangelho, começando a caminhada da fé. Já todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, que têm atitudes dirigidas pelo Espírito de Deus, que vive uma vida mais madura, que é um filho mais maduro, esse é o ruios. E é isso que hoje eu quero compartilhar. Pode parecer uma palavra estranha, diferente, mas no mínimo você vai sair daqui dizendo hoje, temos uma pequena orientação sobre o grego, teknon e ruios. Irmãos, diga comigo assim: uma criança é um nascido de Deus. Um filho é um ensinado por Deus. Repita isso. Uma criança, ela é nascida de Deus. Todos nós um dia nascemos de Deus. Mas o filho não, o filho já é um ensinado por Deus. Agora você fala assim, mas isso é natural, pastor. Será que é, irmãos? Você não conhece gente na igreja que há muitos anos está na igreja e não cresceu? Que muitos anos caminha no Evangelho, mas as suas atitudes não são de filhos maduros, são de filhos criança, de teknon, quando deveria ser atitudes de ruios, de filhos maduros. Pega 1 Coríntios, por gentileza.
muito conhecido também. Olha, vamos usar bastante a Bíblia hoje, como um estudo bíblico mesmo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, no verso de número 11. 13 e 11 de 1 Coríntios. Paulo diz assim: quando eu era menino, quando eu era tecnon, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, o que eu fiz? Desisti das coisas de menino. Aqui está uma transição. Aqui está um apóstolo que é o apóstolo que a gente admira, que escreveu o maior número dos livros do Antigo Testamento, que era um tecnon e se tornou um ruiós, que era uma criança na fé, se tornou um homem maduro na fé. Muito bem, agora, queridos, dá uma olhada em Efésios. Efésios, fica aí com a Bíblia de prontidão, vamos ler bastante. Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4. Olha o que diz aqui Efésios 4, do verso 12. Efésios 4, do verso 12 em diante. Presta bem atenção nessa palavra. Com vistas, olha a expressão, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, o texto aqui diz que o nosso crescimento, o nosso passar de um nível para o outro, de tecnon para ruiós, de criança para cristãos maduros, ele é um aperfeiçoamento dos santos. Eu falei hoje de manhã algo que eu vi na internet, quem sabe alguém tenha visto. Duas irmãs estavam cantando, foco nelas, e a primeira cantou uma estrofe do hino, um hino que dava para você subir o tom, mas ela cantou num tom muito bonito e tal, sem forçar muito. Quando passou para a outra, Ronaldo, a outra arrebentou e começou. A igreja toda se assustou, até a moça que estava do lado, porque a outra quis mostrar o potencial. Isso é tecnon, irmão. Isso é criancice na fé. Isso é gente que não caminhou ainda no Evangelho. Porque nós não estamos aqui para sobressair ninguém. Nós estamos para nos aperfeiçoar. Essa é a visão do ruiós. Então o texto diz assim, para a edificação do corpo de Cristo, olha a expressão bonita aqui. Até que quem, irmão? Zé Jorge? Doutora Cleide? Nácia? Não. Até que todos. Não é até que o Antônio Carlos chegue à unidade de fé. É até que todos. Quando há na igreja crente maduro, cristãos ruiós, o alvo dele é que todo mundo caminhe junto. Cresça junto. Melhore junto. Não é um interesse de puxar o tapete do outro ou tentar mostrar-se melhor que o outro. Ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Outro ensino aqui, ó. O texto diz assim, a perfeita varonilidade. Eu estudando essa semana, eu descobri que no grego, porque o Novo Testamento todo é traduzido do grego, né? No grego, a palavra perfeita, ela é muito ligada à palavra maduro. Ela é mais significativa para a palavra maduro. Então, quando você for ler algum texto onde fala a expressão perfeita, está dizendo assim, maduro. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha o 14. Para o quê, irmãos? Para que não sejamos mais como? Diga, tecnon. Diga assim, para que não sejamos mais tecnon. Você vai guardar essa palavra. Eu espero que a gente se encontre por aí essa semana e você fala, ô pastor, eu não sou tecnon, eu sou ruiós. Estou caminhando. Ou eu era tecnon, estou melhorando, né? Agitado de um lado para o outro, levado ao redor por toda sorte de doutrina, de vento de doutrina, vendo pela artimanha dos homens, astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Quero falar aqui também. Cresçamos em tudo.
Você já ouviu aquela expressão que diz assim, nossa, o irmão foi estranho comigo, o que ele fez lá com aquela pessoa também. Ou faz um comentário do irmão. Aí alguém diz, mas que isso, realmente, ele tem o defeito dele, ele é humano e tal, mas ele tem esse lado difícil. Mas pode ver, você pode contar com ele na hora que precisar, ele é assim, ele tem muita qualidade. Irmãos, esse texto diz que quando nós vamos nos tornando ruiosos, nós não temos um lado ruim e um lado bom, nós vamos melhorando em tudo. Você já conversou com um crente que diz assim, acho que não, né? No passado que tinha isso, hoje não tem mais. O cara diz assim, eu sou convertido, mas meu braço não. Eu já vi história assim. Então não é ruioso. Então não é maduro. Cresçamos em tudo. Diz o texto aqui, ó. Cresçamos em tudo. Naquele que é o cabeça, de quem o corpo também bem ajustado e tal, para edificação e amor. Eu vou correr aqui, porque senão o tempo não vai me deixar falar sobre tudo isso. Vamos para Hebreus, por gentileza. Dá uma corrida agora para Hebreus. E você vai devagarinho descobrindo aí o que é um filho tecnon, um filho criança, e o que é um ruiós. Hebreus 5, nós vamos ler os versos 11 a 14, e aqui é muito triste porque o próprio, eu não sei o tema da sua Bíblia aí, mas a minha diz assim, os cristãos hebreus não tinham progredido. O escritor de Hebreus diz isso, a gente não sabe quem é que escreveu Hebreus. Mas ele diz assim, verso 11, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardio em ouvir. Olha o verso 12, que forte e triste ao mesmo tempo. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade que alguém vos ensine de novo. E o que mais, irmão? Os princípios elementares, básicos dos oráculos de Deus, e assim vos tornastes como necessitado de leite, e não de alimento sólido. Aí ele continua dizendo, olha, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, na justiça, porque é, o que, irmão? O que está escrito lá? Porque é criança, diga comigo assim, porque é tecnon. Agora, veja o verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para os ruiós, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, diga comigo assim, a diferença entre criança e adulto, perdão, não é conhecimento. Você pode pensar nessa frase e dizer, pastor, essa frase não é boa, não. Essa frase eu acho que não é bem assim, não, porque o conhecimento deixa a pessoa madura, deixa a pessoa adulta. Irmãos, tem muita gente com diploma. E às vezes você vê a atitude delas e é assustador. Isso em todas as áreas, não só na igreja. Todas as áreas. Você vê lá fora. De repente você é tratado lá fora por pessoas que deviam ser adultos no tratamento e são pessoas com muito conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Um rapaz cheio de Jesus, novo convertido, primeiro amor, ele chega na fábrica, ele quer falar de Jesus para todo mundo. Chega na hora do café, Rafael, ele toma o café rápido para ir ler a Bíblia. Chega na hora do almoço, ele quer convidar alguém para vir na igreja. Aí um crente lá, entre aspas, um cristão, chama ele do lado e fala, rapaz, para com isso, você está muito fanático. Que é isso, rapaz? Você para com isso, vai devagar. Aí como ele falou, não, eu quero ganhar almas, eu quero fazer a obra de Deus, como o senhor Fábio falou agora há pouco aqui. O rapaz disse, rapaz, para com isso, eu já fui assim também, daqui a pouco passa. Para com isso. Outra coisa, você está querendo ensinar alguma coisa, você não está entendendo esse texto. Olha, eu sei tudo, eu vou explicar para você. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Devia conhecer mesmo. Fez teologia, fez escola bíblica,
leu muito a Bíblia, tem conhecimento, mas não amadureceu. A diferença entre criança e adulto não é o conhecimento. Irmãos, diga comigo assim: a diferença entre adulto e criança não é a experiência, mas aliás, não é o conhecimento, mas é a prática da palavra. Por isso que vem Tiago e ele diz assim: irmãos, não sejam apenas o quê? Ouvintes, mas sede praticantes. Porque se eu for só ouvinte, eu corro o risco de ficar sempre um tecnon. Eu até sou uma pessoa espiritual, procuro fazer as coisas certas, vou aos cultos, mas está faltando crescimento, amadurecimento. Vamos para 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Volta lá, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Irmãos, Corinto, eu tive o privilégio de estar lá pertinho. Eu estive em Atenas, na Grécia, em 95, numa viagem para Israel. E nós não chegamos a ir a Corinto, mas Corinto fica a 120 quilômetros de Atenas. E aí Paulo escreve para essa igreja lá de Corinto, dizendo assim, capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo, como tecnon em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto, irmão. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Queridos, eu sei que tem até igreja que tira história de Coríntios aqui para praticar umas doutrinas, como o véu, por exemplo, roupa, cabelo comprido, aquela coisa toda. E eu não tenho interesse nenhum de falar disso. Só quero lembrar que a igreja de Corinto não é um grande exemplo. Aliás, quem estudou a igreja de Corinto, se você estudar, você se assusta. Tinha dissensão, tinha litígio, irmão. O irmão, não é o caso, né? Mas o irmão trocava o carro com o outro lá, levava o outro na justiça. Se emprestavam dinheiro, levavam na justiça, um litígio. Qualquer coisa estava na justiça por causa de um problema. Não conseguiam resolver entre si, não tinha maturidade. Tinha problema de... Um dizia assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Havia dissensão entre as pessoas dizendo assim, eu gostava mesmo daquele pastor, eu gostava do outro pastor, eu gostava do pastor que passou lá aqui, tanto. E Paulo falou, que negócio é esse, gente? Que negócio? Nós somos de Cristo, nós não somos de Paulo, de Pedro, de Apolo, nós somos de Jesus. Irmãos, assustem agora. Tinha filho que dormia com a mãe do próprio pai. Lógico que não era a mãe, né? A mãe não, a mulher do próprio pai. Lógico que não era a mãe. Dormia com a mulher do próprio pai, com a madrasta, possivelmente. Tinha esse tipo de problema ali, fornicação. Tinha a ceia, que nós servimos assim, com muito cuidado, temor a Deus, e tomamos a ceia, mas a Bíblia diz que lá era uma bagunça. Eles comiam, bebiam, doutor, e diz que alguns ficavam até bêbados na ceia. Bom, está tudo aqui. A Bíblia não esconde os erros. Ela nos coloca tudo isso para a gente aprender, para a gente crescer. Então vem Paulo e fala para esses irmãos aqui, vocês precisam melhorar, vocês precisam crescer. Vamos para Colossenses. Eu vou mais rápido aqui para mim não estourar o horário com os irmãos, embora acho que vou passar um pouquinho. Colossenses 1:28. Olha o que diz Colossenses 1:28. O qual anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem, qual é a palavra aí, irmãos? Perfeito em Cristo. Em outras palavras, agora, no grego original,
Esse é o projeto da igreja, é o projeto de Deus, é o projeto do Evangelho. Levar pessoas à maturidade, ao crescimento espiritual. Irmãos, diga comigo assim: o crescimento físico leva tempo. Diga isso comigo. O crescimento intelectual, diga, o crescimento intelectual depende de aprendizado. Agora diga comigo assim: o crescimento espiritual, diga assim, depende de obediência. Pega Hebreus 5:8. Queridos, eu nunca tinha reparado nesse texto. Já li várias vezes. E essa semana me saltou assim aos olhos, ruminando essa palavra. O texto diz assim: embora sendo filho. Quem sabe aqui até que não, e está falando de Jesus. Esse texto não está falando de nada, de ninguém a mais ou a menos do que Jesus Cristo. O texto está dizendo assim, pode ver que o texto aqui fala do sacerdócio de Jesus. O contexto todo, né? É isso que a teologia ensina, né? Tem que ver o contexto, porque senão um texto sem contexto vira pretexto. Embora sendo filho, aprendeu, o que ele aprendeu, irmãos? A obediência pelas coisas que sofreu. Irmãos, Jesus passou por isso. Jesus veio como tecnon e se tornou um ruiós, já sendo o Filho de Deus. Mas ele viveu aqui também como homem. Amados, alguém pode perguntar para mim assim, então, pastor Jorge, como é que eu vou saber se eu estou mais como ruiós ou como tecnon? Algumas características. Nós teríamos muito, mas hoje eu vou até estourar uns 5, 10 minutinhos dos irmãos para falar de algumas. Primeiro, lá em 2 Timóteo. Segunda mesmo, né? Porque é carta. Segunda carta, Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo 3, verso de número 14 em diante. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo que de quem o aprendeste, e que desde a infância, Paulo falando para Timóteo, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, agora vem aqui o fortalecimento do ruiós. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para, irmão, diga comigo assim, vamos repetir isso. Útil para, diga ensino, para, diga repreensão, diga correção e diga educação. Isso é ruiós. Quando se ensina, quando se repreende, quando se corrige e quando se educa. Então, hoje nós nos gloriamos aí de dizer o evangelho cresceu, o presidente é praticamente evangélico, a mulher dele é evangélica, tem evangelho para todo lado, jogador de futebol, atores, atrizes e tal. Agora a pergunta é, quantos deles são ruiós? Quando se fala numa igreja sobre uma palavra firme de correção, acertar a vida com Deus, quantos permanecem? Porque às vezes o tecnon não suporta e ele desiste da caminhada da fé. Então, uma das características é a firmeza. Estar ali, servindo Jesus firme. E o verso 17 diz, a fim de que todo homem de Deus seja o quê, irmãos? Perfeito, cadê o texto lá? O irmão vai pôr para nós, verso 17. A fim de que todo homem de Deus seja perfeito. Quando fala perfeito, fala de maduro. Ok, agora, recebe essa palavra aqui, irmão. Eu estou tentando segurar para terminar logo, mas não posso deixar de falar. Lucas 15, conhecidíssimo, filho pródigo, 15, 12. O que diz em Lucas 15, 12? O mais moço chegou para o pai e disse, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Irmãos, diga comigo assim, filho tecnon, quer saber o que o pai pode dar? Diga comigo, filho tecnon,
Filho cristão, tecnon. Quer saber o que pode receber do pai? É isso que aconteceu com o filho pródigo. Aí o que acontece? O filho pródigo vai embora, sofre, perde tudo, amadurece, cresce, se torna um ruiós. Agora olha o verso 19. Como é que ele volta? Vamos pôr o 19 lá. Já ele diz para o pai assim: pai, eu já não sou digno mais de ser o teu filho. A palavra trata-me ali, para mim não é uma boa versão. Tem uma outra versão aí com alguém, que ali no lugar de trata-me está a palavra faze-me. Faze-me como um dos teus empregados. Quando ele é tecnon, ele diz: pai, me dá. Pai, eu quero. Quando ele amadurece, cresce, se torna um ruiós, ele diz: pai, o que eu posso fazer para o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O tecnon gosta dos cultos de cura, de milagre, de prosperidade. Deus vai dar. O ruiós, em qualquer culto, ele diz: pai, estou aqui. Conta comigo. Eu vim te adorar. Se o Senhor me der, maravilha. Se o Senhor não der, o que eu posso dar para o Senhor? Aleluia. Vamos para Romanos 8, 19. E aqui a gente encerra, vamos orar. Romanos 8, 19. Esse verso aqui é o verso do pastor Fábio. Eu falei do pastor Fábio, falei de você ontem, lá nos jovens, no evento deles. Falei de você hoje de manhã aqui, porque eu sei que esse verso é o seu verso. Eu ouvi você repetir ele várias vezes. Olha o que diz esse texto aí. A ardente expectativa da criação aguarda. Irmãos, o que a criação aguarda? A revelação dos... O pastor Fábio ama esse verso. É o seu verso. Tem uma outra versão que diz assim: a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Queridos, isso aqui é ruiós puro. Sabe o que esse texto está dizendo? É muito lindo o que Deus está fazendo hoje aqui nesse culto. É maravilhoso a gente adorar a Deus nesse domingo tão precioso que Ele nos deu. Mas amanhã, segunda-feira, diante daquele povo lá fora e da sociedade, eles estão gemendo para ver a manifestação dos filhos de Deus. E é lá, pastor Paulo, na fila do banco, é naquele passar na Campos Sales com o seu carro e o cara cortar a sua frente no seu tempo, que você vai botar a cabeça para fora e vai querer ser um tecnon. Mas o Espírito vai dizer assim: você não é mais tecnon, você é um ruiós. Aleluia. Glória! Ai, que vontade de dar uns pulos aqui. Mas não vou fazer, porque eu já não tenho mais essa mesma pique, né? Queridos, vamos orar, vamos ficar de pé. Fala com Deus sobre isso. Fala com Deus, fala: Deus. Outra coisa, queridos, eu quero só lembrar os irmãos. Sejam ruiós, mas ame os tecnons. Os tecnons estão chegando aí, irmão. Os tecnons sentam do nosso lado. Uma vez eu vi uma pessoa dar uma bronca em alguém, não sei se foi na cantina, em algum lugar aí, tinha muita gente perto. E ela deu uma bronca assim como espiritual, né? Como é que você faz isso, fala isso, diz isso? Você é crente, tal. Isso não é ruiós. Você não humilha o tecnon. Não é esse o projeto. Todos nós um dia somos tecnon. Todos nós um dia precisamos de ensino da palavra. E aí a gente vai melhorando, irmão. É aquele irmão que entra no meu escritório e diz assim: pastor, essa semana, ele diz: pastor, eu perdi o emprego nessa pandemia, porque o líder da empresa queria que eu fizesse o negócio errado. E tentou por várias vezes, todas as vezes eu desisti. Eu estou sem emprego. Mas eu sei que Deus vai me guardar.
Isso está se tornando cada vez mais raro. Eu me assustei. Isso é uma coisa que o pastor não quer ver ninguém desempregado, a gente ora por emprego. Mas ele se manifestou como um ruioso, disse, isso eu não faço. Depender disso, então eu não fico. Que coisa, né, irmão? Está raro isso. Está raro aquele que vai lá comprar e o açougueiro na correria de devolver o troco, você pagou com uma nota de 50, ele voltou troco de 100. Você chega em casa, o Tecnon olha e fala, maravilha, comprei, ainda saí no lucro. O ruioso olha e diz, tem que correr devolver, não é meu. Ruioso ou Tecnon? Deus nos ajude. Pastor.